Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 18. Os irmãos que estão diante do telão, se os irmãos abriram as suas Bíblias, digam amém. Amém. Jesus, eu falei os que estão diante do telão. Os que estão aqui, digam amém. Amém. Ok. Agora só os que estão diante do telão, digam amém. Diz assim: filhinhos, é já a última hora, e conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Quem pode dizer amém? Amém. Diga comigo: Senhor, eu quero que o teu Espírito me prepare para esta última hora, porque eu quero ser mais santo. Amém. Eu gostaria de falar sobre este tema, a última hora. O tema da Escola Bíblica de Homens é a igreja e a última hora. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque eu vou pedir para a gente ler um outro texto que vai servir de nossa reflexão, mas eu quero começar primeiro lembrando que aqui nesse texto de João escreve para a igreja uma epístola de estímulo, de exortação, de despertamento, de edificação e discipulado. Parece-nos que a sua carta voltava-se principalmente para os novos convertidos à fé cristã. Os teólogos concordam entre si que essa expressão de João, muito repetida nas suas epístolas, filhinhos, é uma expressão carinhosa, amorosa, em se referindo àqueles que eram, digamos, recém-nascidos na fé, que estavam começando a sua trajetória de vida cristã. E João se utiliza da sua pena, da sua caneta, para informar àqueles irmãos que haviam sinais da última hora, e entre estes sinais estava a manifestação de anticristos ou de opositores de Cristo. João estava se referindo a líderes religiosos como os gnósticos, que naqueles dias estavam atacando a igreja com ensinos que questionavam a fé cristã, que eram deturpadores da pureza do evangelho, eram heréticos. E João começa a instruir aos irmãos a não se enveredarem por aquele caminho. E o propósito do apóstolo é, sobretudo, despertar a igreja quanto aos sinais da última hora. Mas o que eu quero ver com os irmãos nesta noite é o fato de que há um plano de Deus desde a eternidade. E esse plano nós poderíamos chamar, e é fato, de plano de redenção, plano de salvação, projeto de salvação. Desde os tempos eternos, Deus projetou salvação. E quando se fala da última hora, é óbvio que parece-me que João está se referindo a um relógio, a um cronômetro de Deus, ou não se pode nem falar de cronômetro com relação a Deus, porque com relação a Deus é kairos, é o tempo que não pode ser medido, o tempo da eternidade. E aí abra sua Bíblia, por favor, também em Mateus capítulo 20, e João está escrevendo acerca da hora final do dia. Mas Mateus capítulo 20, Jesus traz uma parábola que fala de todo este dia, de todo esse projeto, cada etapa desse projeto, até que chegássemos a esta última hora. Mateus capítulo 20, versículo 1 até o versículo de número 7, Jesus diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem proprietário que saiu de madrugada a contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com os trabalhadores o salário de 1 denário por dia e mandou-os para a sua vinha. Cerca da hora terceira saiu e viu que estavam outros ociosos
na praça, e disse-lhes: ide também vós para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Outra vez saiu, cerca da hora sexta, e da nona, e fez o mesmo. Igualmente, cerca da hora 10, saiu e achou outros que lá estavam, e perguntou-lhes: por que estáis aqui ociosos o dia todo? Responderam-lhes eles: porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele: ide também vós para a vinha. Você pode dizer amém? Amém. Se puder manter a sua Bíblia aberta aqui em Mateus 20, é nesse texto que vai basear-se a nossa reflexão. Nós só vamos voltar para João, texto lido há pouco, no último momento desta reflexão na palavra do Senhor. João fala da última hora. Jesus traz um mapeamento, um retrato do dia todo, ou de todo o dia deste plano de redenção. João só conseguia visualizar a hora final. Jesus poderia falar e fala desde a madrugada, desde quando começou este plano. O propósito de Jesus com esta parábola era conscientizar os seus apóstolos de que ele partiu, ou ele partiria para o céu, onde se assentaria e se assentou à direita do Todo-Poderoso. Mas ele deixou trabalhadores responsáveis por cuidar do seu projeto. E haverá o dia que ele regressará para a prestação de contas. Eu gostaria que você agora não trilhasse a última hora, e vamos voltar rapidamente, de maneira bastante rasa, até porque o poço é fundo e a corda é curta, mas vamos voltar de maneira bastante rasa e rápida à madrugada deste dia do plano de Deus. Veja que Jesus começa falando da madrugada. O senhor ou proprietário da terra saiu primeiro pela madrugada a buscar trabalhadores para a sua vinha. A pergunta que me vem à mente é: quem são os trabalhadores da madrugada? No plano de Deus, quem são os vindimadores que trabalharam antes que o dia amanhecesse? Numa análise teológica, os trabalhadores da madrugada foram os patriarcas e os profetas. Embora trabalhadores de Deus e parte de um projeto de Deus que chega até nós, nos nossos dias, a Bíblia Sagrada revela-nos claramente que eles não tinham a perfeita revelação do projeto de Deus. É interessante que o escritor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, falando desses heróis da fé, patriarcas e profetas, ele diz que todos eles morreram na fé, não tendo alcançado as promessas. Versículo 13. O apóstolo Paulo diz que nós, como igreja, e eu parafraseio dizendo da última hora, somos portadores de um mistério que estava oculto desde os tempos eternos, mas que só agora, na dispensação da graça, foi revelado. Naquele primeiro período, a madrugada, Deus se manifesta aos seus servos de maneira poderosa, forte, e em cada revelação Deus se apresenta com um nome de acordo com a circunstância na qual ele se apresentava, e ele faz com isso jus à sua resposta dada a Moisés, quando Moisés perguntou dizendo:
qual é o teu nome? Êxodo 3,14. E o Senhor responde, eu já disse aqui, eu acho essa resposta a mais linda, a mais bela, a mais perfeita revelação da identidade de Deus no Antigo Testamento. Porque quando Moisés pergunta ao Senhor, qual é o teu nome, quem és tu? Ele responde dizendo, Yahweh, Yasher, Yahweh, eu sou o que sou. O que significa isso? Transliterando, trazendo para cá, Deus estava dizendo assim, eu sou o que você precisar que eu seja. Sou o Deus de cada situação. Se você tem fome, eu sou o pão. Se você tem sede, eu sou a água. Se você está caído, eu te levanto. Se você está fraco, eu te fortaleço. Você está doente, eu te saro. Você está na luta, eu sou vitória. Você está fraco, eu te fortaleço. Você está sendo perseguido, eu te guardo. Os teus inimigos estão te alcançando e eu sou a mão que te esconde. Eu sou o que você precisar que eu seja. É isso que o Senhor está dizendo. Dá aí um toque no vizinho e diz para ele, o Senhor é o que você precisar. Oh, aleluia! Mas eles não tinham a perfeita compreensão desse plano de Deus. É tanto que eles eram guiados, Salmo 84:7, passo a passo. Deus não deu a eles a plena revelação do projeto. É interessante que em João 8, versículos 54, salvo engano, Jesus falando do Monte Moriá, ele diz assim, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Do que Jesus estava falando? Quando Isaac ergueu do altar, Abraão estava vendo Jesus ressurgir dos mortos. Mas Abraão não entendeu. Por quê? Porque era o primeiro momento do plano de Deus. Era madrugada. Não foi plenamente revelado para os patriarcas, nem mesmo para os profetas, que em suas mensagens messiânicas anunciavam o executor desse plano, Jesus, e eles eram transmissores do projeto de Deus. Mas em resumo, Israel não entendeu este plano de redenção, não entendeu de uma maneira tão grave, que João diz assim, Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Por que Israel não recebeu a Jesus? Porque Israel não conseguiu enxergar nele o Messias das profecias. Porque Israel não conseguiu compreender nele o enviado prometido pelos profetas da parte de Deus. Por que não entenderam? Era madrugada ainda. Nós nos concentramos muito na última hora, mas existe o início desse projeto de Deus até chegar até nós. Portanto, a madrugada, quando o Senhor saiu a contratar trabalhadores para a sua vinha, foram os profetas e os patriarcas. Mas olha o versículo 3. Saiu também cerca da hora terceira. Dá uma olhada na pessoa perto de você e diz para ele assim, o dia amanheceu. A hora terceira no relógio judaico era entre as 8 e as 9 da manhã. O que é a hora terceira neste plano de redenção? É a hora da inauguração da igreja. É quando o plano de redenção deixa de descansar sobre Israel e se estende a um outro povo comprado pelo sangue de Jesus derramado no Calvário. Atos capítulo 2, versículo 14, o texto diz assim: estes homens, palavras de Pedro, não estão embriagados como vós pensais, porque ainda é a terceira hora do dia. A hora terceira foi a hora do derramamento do Espírito. É quando o Espírito veio trazer a amplitude desta revelação do plano de Deus. É quando o Espírito veio ampliar
a visão. Note que Jesus diz assim: tenho muitas coisas para vos falar, mas vós não podeis ouvir. Mas o Espírito que o meu Pai enviará, este vos guiará a toda a verdade. Ele vos revelará. É a hora terceira, foi a hora que quase 120 irmãos estavam reunidos no cenáculo. E Atos 2, 1-4 diz assim: e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, algumas versões dizem veemente, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E eu gosto do relato bíblico que diz: e foram vistas, não diz foram ouvidas, foram vistas. Houve uma manifestação sobrenatural e perceptível de um fogo do Espírito sobre cada um deles. E no seu relato Lucas diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. O Espírito estava ali inaugurando a igreja. O teólogo judeu Meyer Pierman diz que a descida do Espírito foi como um telegrama de Deus, informando para a igreja que Jesus já estava entronizado à direita do Todo-Poderoso. A história da igreja mudou ali. E sabe o que é bom? Embora alguém diga que foi só para aquele momento, a história diz que não. 8 anos depois do dia de Pentecostes, o Espírito foi derramado em Samaria, em Atos capítulo 8. 10 anos após o dia de Pentecostes, o Espírito foi derramado na casa de Cornélio, entre os gentios. 20 anos após o dia de Pentecostes, o Espírito foi derramado na igreja de Éfeso, em Atos 19. Se você procurar a biblioteca pública ou a tua biblioteca particular, lá na Enciclopédia Britânica ou na Mirador Internacional ou ainda na Barça, e for lá no item avivamento, o primeiro parágrafo diz assim: em todos os grandes avivamentos da história houveram manifestações de línguas espirituais, abre parêntese, grego, glossolalias, fecha parênteses, e dons do Espírito Santo. E, vírgula, todas as vezes que os dons espirituais ou as línguas estranhas foram rejeitadas, o avivamento foi distorcido ou completamente suprimido. É a história quem testifica que o Espírito permaneceu com a igreja, confirmando a sua presença em nós. É por isso que eu fui convidado uma certa feita para ministrar uma palavra numa classe de bacharelando de um curso de teologia de um seminário de convicções históricas em São Paulo. E quando eu terminei a palavra, um dos bacharéis pediu a palavra, um dos bacharelandos pediu a palavra e disse para mim: pastor Josué, o derramamento do Espírito, a promessa do profeta Joel, não é mais para os nossos dias. E ele disse assim: você fala para multidões, então para de pregar a mentira. Ele foi bem direto: fala a verdade. Batismo no Espírito Santo não é mais para hoje. E ele abriu a Bíblia e disse aqui, ó, Atos 2,15, Pedro diz: hoje se cumpre a palavra do profeta Joel. E ele olhou para mim e disse: já se cumpriu, pastor. E eu olhei para ele e disse: parabéns. 4 anos de curso teológico lhe ensinou pelo menos localizar referências bíblicas. Mas eu queria lhe fazer só uma pergunta, por gentileza. Você acredita que o Espírito que usou a Joel também usou a Pedro?
Ele disse: acredito, é claro. Eu falei com ele: então está resolvido o problema. A promessa era só para a igreja primitiva, tudo bem, eu concordo com você. Só que Jeová derramou o Espírito, soprou o Espírito e ficou lá de cima olhando para ver o resultado. E quando ele viu o resultado, ele gostou tanto do que viu, que ele tomou o apóstolo Pedro em Atos 2,39 e disse assim: esta promessa se diz respeito a nós e a vós, e aos vossos filhos, e aos que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Dá uma cotoveladinha de leve no vizinho e diz para ele: a promessa é para você. Oh, aleluia! A madrugada foi a hora dos profetas, dos patriarcas. A hora terceira foi a hora da igreja em Jerusalém. Mas vamos mais. Versículo de número 5. Saiu outra vez. Cerca de que hora? Sexta. Presta atenção nisso, por favor. A madrugada, que era medida ou dividida em vigílias em Israel. A hora terceira, que era das 8 às 9 da manhã. A hora sexta era entre as 11 da manhã e o meio-dia. Quem foram os trabalhadores chamados na hora sexta? João capítulo 4 diz assim: era a hora sexta, quando ele chegou em Samaria, à beira do poço de Jacó, e conversou com uma samaritana. A hora sexta foi a hora que o Senhor chamou os samaritanos para ingressar neste projeto de redenção. É um diálogo extraordinário, porque Jesus chega para a mulher. Judeus e samaritanos não conversavam desde que Tiglat-Pileser III havia invadido Israel, levado as 10 tribos cativas e trazido outro povo, outra gente para ocupar aquelas terras. Era uma inimizade tão consolidada que um judeu não lavava os pés onde um samaritano tivesse lavado as mãos. Um judeu não entrava debaixo do teto de um samaritano. Eles não se comungavam. E Jesus chega para uma samaritana e diz assim: me dá um pouco de água. A mulher olhou com uma certa despeita e disse assim: como pode você, sendo judeu, conversar comigo que sou samaritana? Jesus é esplêndido. Ele olha para ela, essa resposta é espetacular, e diz assim: se você soubesse quem é que fala contigo, tu me pediria e eu te daria água viva. Ela foi provocada e diz assim: mas tu não tens com que tirar. E Jesus disse: quem beber desta água voltará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der, nunca mais sede terá. Aí a mulher disse: me dá desta água. Jesus despertou a sede da alma da samaritana. Mas Jesus olhou para ela e disse: não, vai e chama o teu marido. E ela olhou para Jesus e disse: não tenho marido. E Jesus disse: dissestes bem, porque tivestes 4 que não eram teu, ou 5, e o que está contigo também não é. E ela olhou para Jesus e disse: mestre, eu vejo que és profeta. Me tira uma dúvida, ela perguntou. Os judeus dizem que o Senhor, que Jeová tem que ser adorado em Jerusalém, mas nós os samaritanos acreditamos que ele tem que ser adorado no monte. Eu sei que quando o Messias vier, ele vai nos revelar isso. Jesus olhou para ela e disse: sou eu que falo contigo. E Jesus disse: a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai, não em Jerusalém, nem no monte, mas onde quer que estiverem, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. A igreja samaritana estava começando ali, porque ela deixou Jesus, fica aqui, fica só um pouquinho, me aguarda alguns minutos. E ela esqueceu o balde, partiu para a aldeia e saiu batendo de porta em porta: vinde verde, vinde verde. Eu encontrei alguém que revelou toda a minha vida, é o Messias, ele falou comigo. E a Bíblia diz que a multidão subiu ao encontro de Jesus e conclui dizendo: muitos creram nele. É a hora terceira. Vamos caminhar mais um pouquinho? Ainda no versículo 5. Depois da hora sexta veio a hora nona. A hora nona era o meio da tarde, aí entre 14 e 15 horas. Quem são os trabalhadores da hora nona? Atos 10. Era cerca da hora nona quando um anjo apareceu a Cornélio, um gentil, e disse: vai, manda alguém a Jope buscar um homem chamado Simão, de sobrenome Pedro, e ele te dirá o que deve ser feito. Eu gosto daquele texto por algumas razões. Eu gosto porque é incrível como Deus trabalha simultaneamente. Enquanto ele aparece a Cornélio, ele também aparece a Pedro. Dentro de um projeto, Deus se revela a todas as pessoas que estão envolvidas neste projeto. Só que quando o anjo apareceu a Pedro, aparece, a Bíblia diz, alguns anjos trazendo um lençol. E no lençol haviam quadrúpedes, e a lei proibia que os judeus comessem. E quando o anjo olha para Pedro e diz assim: come, Pedro diz assim: longe de mim comer aquilo a quem a lei condena, não posso comer o que é impuro. E o anjo disse: não chames de impuro aquilo a que o Senhor santificou. O anjo oferece de novo e Pedro argumenta de novo, e o anjo responde de novo. De repente alguém bate na porta: é aqui que mora um varão chamado Simão. Simão estava orando e desceu. E ele vai à casa de Cornélio. E eu gosto da pregação de Pedro ali, sabia? Eu gosto pela maneira como Deus resolve chocar a pregação de Pedro. Porque Pedro entra todo formal, tá? Eu queria dizer para vocês que não é lícito para um judeu se misturar com os gentios, porque a lei diz que os gentios são impuros e que nós somos santificados. Mas o Senhor me disse que eu não posso chamar de impuro aquilo que ele santificou. Enquanto Pedro estava tentando argumentar, o texto diz assim: o Espírito Santo caiu. Eu só encontrei até hoje esta referência bíblica falando do Espírito Santo caindo. Em todas as outras o Espírito Santo se manifestou, o Espírito Santo se apoderou, o Espírito Santo desceu sobre, mas aqui o Espírito Santo caiu. O que é isso? O Espírito veio com impacto. O Espírito Santo veio quebrar uma barreira que Pedro estava construindo com a sua pregação. Com aquela pregação Pedro ia mais afastar os gentios do que aproximá-los. Aí o Espírito vem para quebrar a barreira que estava sendo construída, quando todos começaram a chorar e a falar em línguas. Pedro olhou para os companheiros e disse assim: como é que eu posso rejeitar batizá-los se o Espírito Santo já os encheu? O Espírito quebrou o protocolo de Pedro. O Espírito inaugurou a igreja entre os gentios. O Espírito rompeu a barreira, porque já era a hora nona, não dava mais tempo para argumentações, era a hora de agir, e com pressa. Eu gostaria de dizer para você nesta noite, em nome de Jesus, que o Espírito Santo vai quebrar barreiras que foram construídas na tua história. Que o Espírito Santo vai vir com força.
Lá em Isaías a Bíblia diz que ele levantará o estandarte. E eu quero te dizer nesta noite que o Espírito Santo vai impactar a tua casa, impactar a tua vida, impactar a tua história. Você que nos ouve pela internet, você que acompanha o culto pela televisão, o Espírito Santo vai impactar você, porque já é tempo de uma ação poderosa do Espírito de Deus. Mas vamos encerrar. Olha o versículo 6. Igualmente saiu cerca da hora 1/10. Sabe o que é que me chama a atenção aqui, irmãos? A maioria de nós prega que a última hora é a meia-noite. Relógio de Deus já está marcando meia-noite. A última hora não é meia-noite, é o final do dia, a tardezinha. Era das 5 às 6 da tarde. Jesus não vai esperar a noite chegar para vir buscar o seu povo. Em João 9,4 ele diz assim: trabalhai enquanto é dia, antes que a noite venha. E em outras versões diz assim: para que as trevas não vos apanhe. A meia-noite foi uma referência que Jesus usou para a parábola das 10 virgens. Mas a última hora era o final do dia, quando o sol já descia ao poente e as trevas já começavam a cobrir a terra. O que nós precisamos entender é que ainda é dia, mas as trevas já cobrem a terra. Quem são os trabalhadores da última hora? Eu, você. O Senhor nos chamou para esta geração, nos chamou para este momento, para a dispensação final da igreja sobre a terra. A noite está chegando. Que noite, pastor? As adversidades, a decadência dos valores morais, a perda dos padrões, as heresias, as manifestações satânicas normais em nossos dias, porque é incrível que hoje elas são normais. Existem no mundo já cerca de 10.700 seitas declaradamente satânicas. Muitos adoram os demônios abertamente. Você vê artistas da música no Brasil que vão diante da televisão e falam: fiz um pacto com o orixá tal, com o exu tal. Nos clipes eles aparecem adorando a demônios. Nós estamos em dias de trevas. A noite está chegando. Paulo fala da última hora dizendo assim: sabe isto, que nos últimos dias, em algumas versões dizem, nos últimos tempos virão tempos, dias trabalhosos, penosos, difíceis. Quais são as adversidades dessa última hora? Esses dias difíceis, quando os homens serão amantes de si mesmos, detratores, invejosos, desobedientes a pais e mães, é isso que Paulo diz, mentirosos, falando de piedade, mas negando a eficácia dela. São os dias que nós vivemos, última hora. Dá um toque aí na pessoa do seu lado e diz para ele: estamos na última hora. Quando Pedro fala disso, ele diz na segunda epístola, capítulo 3, versículo 3, assim: sabe, porém, que nos últimos dias virão escarnecedores, zombando de nós. São as adversidades desta última hora.
Uma igreja que tem que enfrentar toda sorte de oposição, ironias, zombarias, dificuldades espirituais, porque estamos na última hora. Sabe o que é importante lembrar desta última hora? Não estou querendo lhe assustar nem valorizar o inimigo, mas Satanás tem uma noção dos acontecimentos, e ele tem uma percepção, eu não sei em que nível, de que a igreja está sendo preparada para encontrar com Jesus nos ares. Com isso nós estamos vivendo aquilo que alguns chamam de retaliação maligna. Deixa eu chamar de reação maligna. Satanás está reagindo e atacando em todas as frentes. Está agindo loucamente, mas dando tiros com alvos definidos. Eu já disse numa pregação aqui que Satanás não age aleatoriamente, ele não dá tiro de metralhadora. Ele age sabendo a quem quer acertar. Note que os zoólogos dizem que o leão analisa a sua presa antes de atacá-la, e normalmente ataca a mais frágil. Pedro diz que o diabo vive em derredor, bramando como leão. Os pais de Sansão passaram e o leão não fez nada com os pais de Sansão. Eram presas muito mais vulneráveis do que o próprio Sansão. Mas quando Sansão passou, o leão o atacou. Satanás está estudando as formas para atacar a igreja, para atacar homens e mulheres. Está agindo sorrateiramente com relação a alguns. Mas nesta noite, na autoridade do nome de Jesus e debaixo do poder da sua palavra, nós declaramos que a vitória é nossa pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Detalhe, Jesus diz assim, Marcos 3:27, é necessário. Diga assim, não é opção, é necessário. Aí Jesus continua dizendo, arrombar a porta, invadir a casa, amarrar o valente e tomar-lhe os bens. Nós não estamos brincando de esconde-esconde com as trevas. Nós não temos que pedir licença aos demônios para cumprir com a missão que Jesus nos confiou. É necessário arrombar a porta. Quem arromba a porta não toca a campainha. Jesus está falando do exercício da autoridade no seu nome. Amarrar o valente não é o velho e simples jargão. Está amarrado. É agir de maneiras pela oração, pela palavra, pelo bom testemunho, neutralizar a ação do inimigo contra a nossa vida. Tomar-lhe os bens, saquear-lhe os bens. Deixa eu concluir. Não espere Satanás lhe entregar seu marido sem que você lute. Não espere os demônios liberarem seus filhos das drogas, da prostituição, de todos os pecados dos quais são escravos, sem que você entre em peleja acerca disso. É preciso amarrar o valente, tomar os bens. Tomar é força. Está falando de alguém que decide entrar na peleja para decidi-la. E é isso que o Senhor está esperando de nós, que entremos na peleja para decidi-la. Não, nós não estamos arriscando vitória, por favor. Não há uma dualidade espiritual. Não existe esse retrato de Deus e o diabo disputando espaço, porque diante do Todo-Poderoso todos têm que se encurvar. Satanás tem que se calar, porque maior é Deus.
O que existe é uma tentativa do inimigo de usar o tempo em seu favor. E neste tempo ele vai trabalhando para fazer o que lhe for possível. Mas nós estamos alertados. Esta escola bíblica de homens, de varões, visa lhe alertar que nós estamos na última hora. E esta é a hora da igreja. Esta é a hora da igreja. Coloque a mão no peito assim, por favor, e diga comigo: esta é a minha hora. Diga em nome de Jesus: este é o meu momento. E eu vou vencer no poder de Jesus Cristo. Aleluia. Oh, aleluia. Senhor, tua palavra foi anunciada. O homem é apenas o instrumento, Senhor. A palavra é tua. E o Senhor fez um compromisso, é uma lei irrevogável. A minha palavra não voltará para mim vazia, mas se cumprirá naquilo para que a enviei. Revela, Deus, a estes teus filhos que nós estamos vivendo momentos em que não podemos brincar de fé, em que não podemos brincar de ir para a igreja. Nós somos crentes, filhos e filhas de Deus, predestinados ao céu, desde quando aceitamos em Jesus a salvação para a nossa alma. Agora, Senhor, eu te peço, cerca-nos com um muro de fogo, cobre-nos com o sangue de Jesus, anula toda a ação do adversário contra a vida deste homem, desta mulher, de sua família, aqui neste auditório, no auditório anexo, diante do telão, os irmãos que estão em casa, acompanhando o culto ao redor do mundo. Senhor, faz brandir a tua espada em favor da tua igreja. Brada, Senhor, com a tua voz trovejante e quebra algemas. Gera sede pela santidade, fome de justiça. Gera em nós, Senhor, um sentimento de comunhão contigo, porque já é a última hora. Em nome de Jesus. Amém. Sabe qual deve ser a sua maior expectativa hoje? Jesus pode voltar antes da bênção apostólica. E Ele vai voltar. Ele vai voltar. Aleluia. Deixa eu falar só um negocinho aqui em 3 minutinhos. Pode cantar. Em Israel, quando um rapaz ficava noivo de uma moça, ele dava para ela uma medalha. Na medalha ele escrevia: consagrada a mim. E ele tinha que ir se preparar para o casamento. Não era como aqui no Ocidente, no Brasil, que o rapaz vai na casa da moça todo dia. Não podia. Quando ele queria, no dia que não vai, tem briga. O pastor Joesé está sublinhando aqui. Quando o noivo queria ter notícia da moça, ele tinha que eleger um amigo muito pessoal, da mais extrema confiança. Era esse amigo que ia à noiva levar notícia do noivo e trazer notícia da noiva para ele. O amigo do noivo não podia visitar a noiva quando bem entendesse, só quando o noivo solicitasse. E todas as vezes que o noivo dissesse para o amigo: vai lá ver minha noiva, ele tinha que mandar um presente para ela. As mulheres diziam assim: renova, Senhor, os nossos dias como dantes.
E os presentes não eram flores, nem mensagem fonada, loucuras de amor, não. Os presentes eram joias. Aí é que as irmãs dizem: renova, Senhor. Por quê? Porque era com aquelas joias que a moça ia se adornar no dia do casamento. Deixa eu lhe fazer uma pergunta só para você entender. E se você não der glória a Deus, é porque você não entendeu. Quem é o noivo que deixou a noiva e foi se preparar para o casamento? Jesus. Quem é a noiva que ficou consagrada a Ele? A igreja. Quem é o amigo que o noivo mandou para visitar a noiva? O Espírito Santo. Aleluia. Teu Espírito renovará. O Espírito chega aqui e diz à noiva: oh, não temas, não te apavora. O noivo já vem, o noivo já vem, o noivo já vem. Aí chega para o noivo e diz: Senhor, a noiva está adornada, está pronta, estou cuidando dela, estou protegendo-a, estou ministrando a ela. Quais são os presentes que o noivo mandou? Os dons do Espírito, o fruto do Espírito, que vai adornando a igreja para o dia que a trombeta vai tocar e o Espírito Santo vai atrair a igreja e levá-la à presença de Jesus. Sabe o que eu fico imaginando? Eu fiz um casamento um dia desse, e é incrível, ninguém se importa muito com a chegada do noivo. O celebrante, menos ainda. Agora quando a noiva chega, tudo para, a orquestra toca, convidados se levantam. Não é assim? Imagina aí, irmão, quando a igreja pisar nos portais eternos. E os anjos se levantarem e começarem a dizer: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. E algumas vozes do coral angelical vão perguntar: quem é este Rei da Glória? E as primeiras vozes vão responder: o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Dá só uma sacudidinha no vizinho e diz para ele: quero ver você lá, tá? Amém?